Então, começando falando sobre os tipos de DIU que a gente tem disponível. A gente tem o DIU de cobre, o DIU de cobre mais prata, o DIU Mirena e o DIU Kalina. Vou falar um pouquinho separadamente de cada um deles, começando falando de uma forma geral, quais que são as vantagens e desvantagens dos DIUs. Vou mostrar uma imagem aqui. Então, aqui, esse slide, ele resume bem as vantagens e desvantagens dos DIUs de uma forma geral. Então, vantagens. Não precisa ser trocado frequentemente. O tempo de uso varia de 3 a 10 anos. Então, eles são um método de longa duração. Pode ser retirado a qualquer momento, com o retorno da fertilidade. Então, no momento que tira, a próxima menstruação já retorna para a fertilidade normal da mulher. Pode ser usado durante a amamentação, inclusive os DIUs com hormônio, eles não atrapalham para amamentar, então eles podem ser utilizados. Tem pouquíssimos efeitos colaterais, então essa é uma outra vantagem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada DIU e qual é o efeito colateral. Quais são as desvantagens? Eles precisam ser inserido ou trocado pelo médico, ou seja, não é a própria paciente que vai poder fazer isso. A inserção pode ser desconfortável quando ela é feita no consultório. Tem a opção dela ser feita no hospital, que é também que eu vou falar em que casos que a gente faz. Não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, assim como os anticoncepcionais também não protegem. A curto prazo, ele é um método mais caro, que se dividir pelo tempo de uso, esse valor acaba se diluindo e acaba muitas vezes ficando mais barato do que os próprios anticoncepcionais. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de DIU, tá? Começando aqui, nós temos os DIUs sem hormônio, DIU de cobre mais prata, e os DIUs hormonais, que é o DIU Mirena e o DIU Kalina, tá? Falando quanto ao tamanho deles, o DIU de cobre deles, ele é o maiorzinho. Eu tenho aqui as medidas, ele mede em comprimento 36 milímetros e aqui em largura 32 milímetros. O Mirena e o Kalina, as medidas deles aqui, 32 milímetros mede o Mirena e o Kalina 30 milímetros. Então, para mulheres que têm útero pequeno, o Kalina seria a melhor opção. O que são os DIUs hormonais? Eles têm um hormônio que é o levonorgestrel, que é um tipo de progesterona. Para vocês terem uma ideia, no anticoncepcional combinado, normal, existem dois tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona. No DIU hormonal só tem um hormônio, que é a progesterona. E essa progesterona, ela vai sendo liberada aos pouquinhos durante o prazo de duração dele, que é 5 anos, no caso dos DIUs hormonais. Então, vai tendo uma liberação gradual. Qual que é a vantagem disso? Para mulheres que têm contraindicações ao uso de anticoncepcionais orais, como, por exemplo, mulheres que são hipertensas, que têm um risco aumentado para trombose, que tenham varizes e que o anticoncepcional pode piorar, o DIU de hormônio ele pode ser utilizado sem risco. Que também ele é indicado para mulheres que têm um sangramento menstrual muito aumentado e muitas cólicas. O que a gente sabe que com o Mirena, 65% das mulheres que usam não vão menstruar depois do 12º mês, então depois do primeiro ano. Com o Kalina, que é um DIU novo que veio, que ele tem 1/3 da quantidade do hormônio do Mirena, 59% das mulheres não menstruam com ele. As outras vão menstruar em menos quantidade do que menstruava antes. Então,
outra indicação é isso, sangramento muito aumentado e cólicas. Quanto à reposição hormonal, eles também podem ser usados para mulheres que estão no climatério, que é aquela fase ali de transição entre os anos de vida reprodutiva, os anos que antecedem a menopausa. Ele pode ser utilizado para controle do sangramento, que é muito comum nesse período aí do climatério acontecer aumento do fluxo menstrual, pode ter inclusive hemorragia. Então, ele é bom para esse período. E ele já serve para quando a mulher for iniciar a reposição hormonal. Porque nesses casos, ela vai poder usar só um gel de estrogênio, alguma outra coisa, sem precisar ter que tomar um comprimido com progesterona, porque o útero já vai estar ali recebendo essa progesterona através do DIU.